Olá, meu nome é Lucas Medeiros e nesse vídeo aqui eu vou falar sobre código limpo e por que ele é tão importante para o seu projeto. A definição do que é código limpo é bem subjetiva e divide muito a opinião dos programadores mais experientes. Cada um tem sua própria interpretação e sua própria definição do que é código limpo. Cada um olha para o seu próprio código e define se ele é limpo ou não a partir dos seus parâmetros e das suas vivências. E por isso a gente não consegue colocar dentro de uma caixinha o que é código limpo. Porém, existem algumas técnicas e algumas ideias que são consenso entre a maioria desses programadores. E depois de ler o livro do tio Bob, o Clean Code, aquele livro que é muito famoso, que é esse daqui, ó, eu vou deixar o link dele na descrição também. Depois de ler esse livro e de ver a opinião de algumas pessoas pela internet e conversar com alguns amigos programadores meus, eu cheguei a alguns conceitos e algumas ideias que meio que todo mundo concorda que o código limpo precisa ter. E também cheguei a uma conclusão da importância dele, por que a gente precisa se preocupar em manter um código limpo na hora de estar desenvolvendo um projeto, independente do tamanho dele. Então se esse tema já te interessa, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito mais conteúdo sobre esse, já tem muito conteúdo sobre isso, e vai vir muito mais por aí, você não vai se arrepender. Então vamos lá. A primeira pergunta que a gente tem que se fazer é o que afinal de contas é um código limpo? Será que é um código com poucas linhas? Ou então em que todas as variáveis estejam com um nome muito descritivo? Ou será que é um código que tem muitas funções e muitos métodos? Não sei. Não sei. E a verdade é que código limpo não tem nada a ver com isso. Se eu for resumir código limpo em um único conceito, eu diria que código limpo é um código que é fácil de ler. Ou seja, um código onde qualquer pessoa, sendo programadora ou não, consiga olhar para ele, ler, entender exatamente que procedimento que ele está fazendo, qual é o objetivo final dele. E quando você para pensar como que as linguagens de programação evoluíram ao longo dos anos, a gente consegue ver de forma clara que o objetivo delas foi ficar cada vez mais legível. Afinal, no começo da computação, para a gente digitar um Hello World, a gente precisava escrever um código assim. E agora, depois de alguns anos, a gente consegue escrever um Hello World dessa maneira. Ou seja, as linguagens de programação, ao longo dos últimos 50 anos, evoluíram para ficarem mais entendíveis e legíveis possíveis, se aproximando cada vez mais da linguagem humana e principalmente do inglês. Portanto, se durante todo esse tempo os programadores que escreveram essas linguagens se preocuparam tanto em deixá-las legíveis, o mínimo que você, programador, precisa fazer é escrever um código que seja legível também. Mas vamos lá, quando eu falo que um código limpo é um código que é fácil de ler, o que eu estou querendo dizer com isso? O que eu quero dizer é que o código ele deve ser claro o suficiente para que a gente consiga diminuir o máximo possível a necessidade de ficar tentando adivinhar o que determinada função ou método faz, o que determinado script está fazendo dentro do nosso projeto. Ele tem que ser claro o suficiente para que a gente consiga mitigar o máximo possível o mau entendimento das regras de negócio daquele projeto. E para ter certeza de que seu código está fácil de entender, você pode se fazer as seguintes perguntas. Está fácil entender todo o fluxo da aplicação? Está fácil de entender como que diferentes objetos estão interagindo entre si dentro do seu código? Está fácil de entender o papel e a responsabilidade de cada classe que constitui o seu software? Você consegue entender facilmente o que cada método faz? E por último, está fácil de entender o propósito de cada expressão e cada variável que você tem dentro do seu algoritmo? Não. Caso a resposta para alguma dessas perguntas seja não, e provavelmente refatorar ele até que todas as perguntas tenham uma resposta positiva. Para um código ser considerado limpo, não basta apenas que ele seja fácil de entender. Ele também precisa ser fácil de escalar, fácil de refatorar e, consequentemente, deve ser fácil arrumar bugs dentro dele. Para ter certeza de que seu código é fácil de dar manutenção e ele está escalável, você pode se ater às seguintes questões. As suas classes e seus métodos são pequenos e tem uma única responsabilidade? É fácil de entender quais são as APIs públicas ou as integrações que você faz dentro do sistema? Você consegue dizer com facilidade o que elas esperam receber e que resposta você tem delas? As classes, os métodos e as funções são claras, previsíveis e elas se comportam como esperado? O código é facilmente testável e possui testes unitários? E caso não possua testes unitários, está fácil implementar testes nele? E por último, se tiver testes, eles são fáceis de entender e de mudar? E novamente, caso algum desses questionamentos que eu coloquei aqui tenham como resposta um não, vale a pena você dar uma segunda olhada pro seu código e talvez refatorar ele. Mas então, por que escrever código limpo é tão importante? De forma bem direta, você deve se preocupar em escrever um código limpo porque o seu código raramente vai ser escrito só uma vez e esquecido para sempre. Provavelmente você vai ter que mexer nele, você vai ter que colocar features novos. E para poder trabalhar de forma eficiente nesse seu código, você precisa entender o que tem escrito nele. E como eu falei lá no começo do vídeo, eu venho falando aqui no vídeo inteiro, o objetivo final é que as pessoas consigam entender o seu código de forma clara. Então a gente pode deduzir
que quando a gente escreve o código, a gente não está escrevendo para máquinas, a gente está escrevendo para que outros humanos possam ler. Se a gente escrevesse para máquinas, a gente poderia digitar apenas zeros e uns. Não é isso que a gente faz. Cada vez mais o nosso código está se aproximando do inglês. O Donald Kutch, escritor do livro The Art of Computer Programming, escreveu uma frase que particularmente eu acho genial. Ela diz o seguinte: programar é a arte de dizer para outro humano o que você quer que um computador faça. Ou seja, quando você escreve um código limpo, você está ajudando outra pessoa, seja você mesmo ou alguém da sua equipe, a ter muito menos dor de cabeça e entender seu código com muito mais facilidade. Você vai estar reduzindo o custo para manter a aplicação que você está desenvolvendo. Você vai estar tornando mais fácil estimar o tempo para adicionar novas funcionalidades no seu código. Você vai estar tornando mais fácil resolver qualquer bug que se tenha nele. Você vai estar tornando mais prazeroso trabalhar e mexer naquele código. E por último, e mais importante, você vai estar tornando mais fácil a vida de qualquer um envolvido naquele projeto. Então é isso, pessoal. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueça de se inscrever aqui no canal. Nele eu falo de todo tipo de conteúdo. Basicamente eu falo do que me vem na cabeça de falar. Mas é isso, então é bem variado. Tem tutorial, tem isso aqui, tem arquitetura, tem dica de carreira e por aí vai. Se inscreve, assiste os outros vídeos também. E aproveita e manda esse vídeo para aquele seu amigo e coloca os nomes horríveis nas variáveis, que faz um monte de gambira. Mostra para ele, talvez isso possa ajudar ele bastante a melhorar. E se for seu colega de trabalho, melhor ainda, né? Porque você vai ter muito menos dor de cabeça na hora de fazer manutenção dos códigos dele, beleza? Então valeu, até a próxima e tchau, tchau!